servidor público. Olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. E é uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Vamos lá? Venha conosco. Vou passar agora para o Chico Poli fazer a intervenção dele, falando aqui também, representando o setor da educação, embora tenha representação da PAS e da POSP, aqui está todo mundo com representação. O Chico Poli vai falar aqui do ponto de vista dos servidores da educação que estão sendo penalizados, né, Chico Poli, com as faltas. Hoje, um professor que faltar, ele está perdido. Ele, além de ficar com falta, ele também vai ser prejudicado na atribuição, na permanência, no bônus. Ele é prejudicado em tudo, absolutamente tudo. A vida funcional dele fica arrasada. Chico Poli. Pois é, deputado Janazzi. Bom, quero cumprimentar, em primeiro lugar, aqui, coletivo Educação em primeiro lugar, deputado Carlos, o Celso, o vereador, Luciano Cavalcante, que se manifestou, todos os colegas da mesa, os colegas aqui presentes, e dizendo que agora nós estamos numa luta que é o seguinte: servidor público versus governador, o governador do Estado, o secretário da Educação versus servidor público. Ou seja, fica bem claro o seguinte: não é para existir servidor público. Vamos tirando, vai chegar um momento em que eles vão se cansar. Ninguém mais vai querer ser professor, servidor, etc. Enganam-se. Pode dar exatamente o contrário. Imagina que nós estamos aqui discutindo um projeto do deputado Carlos Janazzi que é para retomar um direito. Não é para criar um direito. Retomar, nos foi tirado esse direito. Então, um colega brincando falou: pô, mas vocês querem ter mais 6 dias de falta por ano? Não, nós não queremos isso. Nós queremos retomar um direito que nos foi tirado. É uma questão de dignidade, certo? É uma questão de honra. Ou seja, não se vai valorizar nunca o serviço público se você não respeitar esses profissionais, né? E se não derem condições de trabalho e não pagarem também os salários condizentes. Olha, mas eu gostaria de rapidamente, e tenho certeza que vai ser aprovado, a luta que nós temos aqui com o Carlos, o Celso e a Luciene comandando, não é? Mas eu queria rapidamente falar aqui de algumas coisas, porque nós estamos tratando de uma coisa que é tão pequena, mas é tão pequena, perto de tudo que está acontecendo aí, que em determinado momento você fica pensando o seguinte: mas esse pessoal é tão mesquinho assim, que foram lembrar de 6 faltas abonadas aprovadas lá em 68, porque já foi explicado aqui, o servidor público trabalha 31 dias e não 30. E mais, na discussão entrou também a questão seguinte: a quantidade de pessoas do sexo feminino, que sempre houve no magistério, tudo isso foi levado em conta. Nossa, cara. De repente tira, não faz sentido nenhum. Mas eu queria começar passando aqui, deputado, com a devida licença, com a devida vênia, uma notícia muito importante que eu vi hoje, não sei se todos viram, que é o seguinte: Brasil atinge o maior índice de desenvolvimento humano da história. Maior IDH da história. O Brasil atingiu pela primeira vez o patamar muito alto de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas. O país avançou em todos os parâmetros medidos. Entre os 3 indicadores, o melhor deles segue sendo saúde. O que mais cresceu, no entanto, foi educação. O programa Bolsa Família tem papel fundamental nesse segmento. Mais do que os efeitos de distribuição de renda, avalia os organizadores do estudo. Veja, o que está dizendo daqui é a ONU. É a ONU, dizendo da importância do programa Bolsa Família. E houve um dito cujo aí, que não merece nem referência, que foi capaz de tentar fazer uma análise econômica em cima de um preconceito, né? Em cima de um preconceito, pura e simplesmente, dizendo que é uma acomodação. Bom, colegas, todo o nosso apoio ao PLC 3223 do deputado Janazzi. As faltas abonadas têm que voltar. Quem não pode voltar de modo algum é esse governador que nós temos aí. Esse não pode voltar, nunca mais.
Veja, um governador que privatizou escolas públicas, que implantou o programa Escola Cívico-Militar na rede estadual, retirou 11 bilhões anuais da educação, vem precarizando todos os serviços públicos, principalmente educação, saúde e segurança, conduziu a venda e a concessão de diversas terras e fazendas públicas no estado de São Paulo, vendeu parte de uma fazenda experimental em Pindamonhangaba, utilizada para pesquisas científicas e agroecologia, para a empresa de Paulo Scaff, por valor abaixo do mercado. Vale lembrar que o Paulo Scaff é amigo do governador, é um importante articulador entre o governo paulista e o setor privado, sempre presente nas reuniões de empresários do Palácio dos Bandeirantes. Vendeu terras públicas na região do Pontal do Paranapanema, com descontos de até 90% do valor avaliado. Nesse negócio, grandes proprietários, até famílias envolvidas com trabalho escravo, estão sendo beneficiados. O governador rejeitou a oferta do governo federal, que pretendia pagar o valor integral de mercado por essas terras para destiná-las a programa de reforma agrária. Concedeu cerca de 86 bilhões de reais em renúncias fiscais para 2026 agora. Ou seja, o que equivale a quase 1/4 do orçamento estadual. Privatizou a Sabesp, que acarretou precarização e demissões, piorou o abastecimento e a qualidade da água, aumentou a tarifa do consumo. Obras da Sabesp causaram ruptura e explosão em rede de gás, com perda total de 37 imóveis residenciais. Estudos indicam que as ações foram vendidas por um valor inferior ao de mercado, gerando uma perda potencial estimada em bilhões aos cofres do Estado. Privatizou a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, favorecendo o empresário Nelson Tanure. Nelson Tanure, ligado ao Banco Master. Essa empresa foi avaliada pelo próprio governo paulista em 10 bilhões de reais, mas foi vendida ao Nelson Tanure por 1 bilhão. Ou seja, 10% do valor real. Antes da privatização, a EMAI tinha 400 milhões de reais em caixa. Um ano depois, o caixa estava zerado. E nós aqui, lutando para o retorno de 6 faltas abonadas por ano. Um direito nosso. É uma luta legítima, porque na defesa de um direito. Não é privilégio, muito menos penduricalho. Não está na lista dos 700 penduricários descobertos pelo Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. Nem das 3.000 rubricas diferentes identificadas pela ONG Transparência Brasil para justificar os penduricários. Mas é muito pouco. Vencida essa etapa dura, nossa luta tem que ser por algo grande, bem maior, fundamental para nós, servidores, para São Paulo e para o Estado Democrático de Direito. Nossa luta, que agora se transforma em batalha, é para que esse governador não seja reeleito. É uma questão de justiça, de sobrevivência, de honra, de dignidade, de respeito ao serviço público. Pela aprovação das faltas abonadas e, principalmente, pelo seguinte: na próxima eleição, Tarcísio não. Já passa a palavra agora para o Alberto, que representa o Fórum das Seis, que congrega as 3 universidades, o Estado de São Paulo, a Unesp, a USP e a Unicamp, né, congrega os estudantes, os funcionários, os professores, e também ele representa aqui o Sindicato dos Funcionários da Unesp. E eles também precisam, servidores das universidades, das faltas abonadas. Eu fiz aqui um rascunho, até para eu não sair muito fora do tema, né? E ficar dentro do tempo que a gente tem aqui para dialogar. Mas algumas coisas que eu entendo ser importante para esse momento de debate, né? Que não é uma questão pequena, mas que passo além nesse momento. Gostaríamos de trazer para o centro do nosso debate uma questão que vai muito além de um mero artigo de lei ou benefício funcional. Projeto de lei complementar número 32/2023, do deputado Janazzi, que propõe restabelecer o direito às faltas abonadas
toca em um ponto central da relação entre o Estado e seus servidores, entre a máquina pública e o ser humano que a faz funcionar. Quando a Lei Complementar 1361 de 2001 suprimiu esse direito, não se tratou apenas de uma alteração normativa. Foi, na prática, a imposição de uma lógica desumana e produtivista sobre a vida dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Primeiramente, precisamos compreender a dimensão do prejuízo causado quando da suspensão das faltas abonadas. Prejuízo material e financeiro. Sem as faltas abonadas, o servidor que precisa ir ao médico, renovar uma carteira de motorista, resolver um problema urgente com um filho na escola ou acompanhar um familiar ao médico, por exemplo, se vê obrigado a usar seu próprio banco de horas, suas férias, ou, na pior das hipóteses, ter o dia descontado de seus vencimentos. Isso representa uma perda salarial direta para quem cumpre o seu dever. É uma penalização financeira por cuidar da própria saúde ou de obrigações civis e familiares inevitáveis. 2. Prejuízo à saúde e ao bem-estar. A medida criou um dilema perverso. Vou trabalhar para não perder renda ou deixo de resolver um problema vital para não ser penalizado? Essa pressão gera um estresse, ansiedade e agrava problemas de saúde. Força o servidor a negligenciar sua própria condição física e mental, o que, no médio e longo prazo, impacta negativamente a produtividade e a qualidade do serviço prestado à população. Prejuízo à dignidade e à cidadania. O servidor público, antes de tudo, é um cidadão. Ele tem documentos que vencem, filho que adoece, pais de idosos que necessitam de acompanhamento. E, ao eliminar a flexibilidade para resolver essas questões, o Estado está, tacitamente, dizendo que a vida pessoal do seu trabalhador é irrelevante perante a máquina. É uma violação simbólica da cidadania plena do servidor que vê seu direito confiscado. Prejuízo à qualidade do serviço público. Um profissional preocupado com um problema pessoal urgente e não resolvido não tem a mente tranquila para atender o público com excelência. A medida supostamente criada para aumentar a produtividade pode gerar o efeito inverso. O corpo está na repartição, mas a mente e a dedicação estão comprometidas, a qualidade do atendimento cai. Portanto, vejam a importância política e social do projeto do deputado Janazzi para o restabelecimento das faltas abonadas. O PLC 32 de 2023 não é um mérito presente ou benefício. Ele é uma correção de rota civilizatória. Reconhecimento da humanidade do servidor. Esse projeto resgata um princípio básico. O trabalhador é um ser humano integral. Ao restabelecer até 6 faltas abonadas por ano, o Estado reconhece que a vida acontece, que imprevistos são reais e que a dignidade do trabalho deve coexistir com a dignidade da vida privada. É um ato de respeito. Equilíbrio entre Estado e sociedade. O serviço público é um contrato social. O servidor dedica sua expertise em seu tempo ao Estado e, em contrapartida, tem direito a condições dignas de trabalho e a um vínculo que não o anule como pessoa. As faltas abonadas são um mecanismo de equilíbrio neste contrato, uma pequena margem de compreensão que humaniza a relação laboral. Valorização e motivação. Políticas públicas que demonstram cuidado com o servidor têm um efeito direto à sua motivação e seu compromisso com a causa pública. Sentir-se valorizado e respeitado não é um detalhe. É um combustível para um serviço mais dedicado, mais criativo e mais voltado para o bem comum. Esse projeto é, portanto, um investimento na qualidade da administração. Justiça social do próprio Estado. É importante notar que os servidores mais penalizados pela retirada desse direito são justamente os de menor renda, para quem um dia de desconto o salário faz uma falta enorme. E aqueles com responsabilidades familiares, em sua maioria mulheres. E restabelecer o direito é também uma questão de equidade interna. Portanto, colegas, não estamos discutindo um privilégio, estamos discutindo um direito civil. A Lei
1361/2021, que nos tirou esse direito, embutiu uma visão de que o servidor é um recurso a ser controlado. Enquanto que o PLC 32/2023, de autoria do deputado Janazzi, traz de volta a visão de que um servidor é a parte mais vital do Estado, um profissional cuja eficiência está intrinsecamente ligada ao seu bem-estar e à sua condição de cidadão. Aprovar esse projeto e votar a favor da saúde do funcionalismo, da qualidade do serviço prestado à população e da construção de um Estado mais humano e, por consequência, mais eficiência. É separar a necessidade, modernização da gestão pública de um autoritarismo gerencial que despreza a vida concreta das pessoas. A dignidade do trabalho não se separa da dignidade da vida. É disso que se trata esse projeto, deputado Janazzi. Portanto, parabéns, deputado Janazzi, obrigado pela iniciativa, estamos juntos na luta. Então, a Rosângela do Sintrajus. Rosângela, também judiciário. Sim. Judiciário, nós estamos em luta aqui pela aprovação do nível superior, que é uma luta importante que nós estamos travando aqui para os escreventes, porque os oficiais de justiça já conquistaram esse direito com muita luta aqui dentro da Assembleia Legislativa, inclusive. Agora é a vez dos escreventes técnicos. Rosângela, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, caríssimo deputado. Nós estamos aqui mais uma vez em agradecimento. Eu sou Rosângela dos Santos, oficial de justiça, aposentada aqui em Santos, e faço parte do Sintrajus, que é o sindicato dos servidores do Judiciário Estadual na Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira. Nós estamos aqui, primeiramente, para cumprimentar a todos os presentes, online, presencial, e muito especialmente ao deputado Carlos Janazzi, que mais uma vez mostra o seu empenho na defesa dos direitos do servidor público estadual. Como nós já colocamos aqui, é de justiça que o PLC 32, de autoria do deputado Carlos Janazzi, seja aprovado por tudo o que já foi exposto aqui pelos demais oradores. E o mais recente, ele falou em questão de saúde, e é uma verdade mesmo. Na nossa camiseta, que nós ostentamos em defesa da Comissão Consultiva Mista, que trabalha pelo IANSP, nós temos a seguinte inscrição: servidor público sem saúde, população sem atendimento. E é isso mesmo. Esse direito ao retorno do benefício de até 6 faltas abonadas mexe muito com a saúde do servidor. Porque, devido à precarização, a todas as dificuldades, essa sangria desatada do governo estadual sobre o funcionalismo, atinge profundamente a saúde mental, a saúde física de todos os trabalhadores, de todos os servidores públicos, de todos os perfis. Então, o nosso desejo, a nossa luta para que o PLC 32/2023 seja aprovado como questão de justiça ao retorno desse direito. Era o que nós tínhamos para agregar hoje, para trazer hoje a todos que estão a participar dessa audiência pública. Muito obrigada, deputado Carlos Janazzi, por mais esta iniciativa que certamente será exitosa. Muito obrigada. Passar agora para o Fábio Jabá, representando aqui os servidores do sistema prisional, agora policiais penais. Jabá, a palavra é sua. Bom, eu tenho aqui que, primeiramente, acho que nós somos a categoria mais prejudicada nesse governo Tarcísio. Com o governo Dória, foi todos os servidores públicos. Nós, agora, da Polícia Penal, nós somos a única categoria do Estado com subsídio.
Então, nós perdemos sexta parte, perdemos quinquênios, e o governo dizia que isso iria acontecer, segundo o ex-secretário da Casa Civil, Arthur Lima, que hoje está na Justiça, né? Ele disse que a reforma administrativa vai pegar todos os servidores e colocar subsídio, mas nós somos a categoria cobaia. E, Gianazzi, as nossas lutas aqui, audiências públicas com o Dória, nós dizíamos que não iria existir governo pior que o Dória. E esse governo superou o Dória 4.0. As maldades não passam somente por não retornar os nossos direitos, como a abonada, como também foi congelada a insalubridade, né? O valor, como também quando você tira hoje, né, quem tem insalubridade, você tira a licença-prêmio, você também perde a insalubridade. Então esse governo superou. E ele superou nas perseguições. Eu respondo hoje 10 PADs por estar como presidente do sindicato cobrando o governo e simplesmente por falar a verdade. Será que existiria algum outro adjetivo para dizer uma pessoa que faz uma campanha e mente, a não ser mentiroso? Ou, quem sabe, até um jeito carinhoso de chamar de Tarcinóquio? Coitado do Pinóquio, né? Mais uma vez, o Pinóquio foi usado tantas vezes contra o Dória, e hoje, novamente. Porque as polícias de São Paulo continuam recebendo os piores salários do Brasil. A Polícia Penal hoje, nós recebemos o 21º pior salário do Brasil. E falar em abonada, hoje no sistema prisional nós estamos com um déficit imenso. Nesse exato momento tem unidade prisional com 2.000, 3.000 presos, que tem apenas 3 policiais penais na carceragem. De dia, unidades com 1.500 presos que estão com 5 policiais penais. Esse ano já tivemos, Gianazzi, 4 suicídios. Estamos indo para bater um recorde histórico. Em 5 anos, tivemos 36 suicídios. Então, esse governo, além de tudo, perseguindo quem luta. Bom, não poderíamos esperar nada mais da direita. A direita odeia servidor público. A direita odeia. E espero que nessa campanha, porque em 2022... muitos colegas nossos, servidores públicos, votaram nesse governo. E, às vezes, depois fica cobrando o sindicato, porque o sindicato não faz nada. E, Gianazzi, você lembra, Gianazzi, no início desse governo, como nós estávamos lutando para regulamentar a Polícia Penal, nós estávamos negociando com o Tomé Abduch, que era vice-líder do governo, tive reuniões com o líder do governo, né, o xerife do consumidor na época, e em reuniões aqui nesse auditório, o secretário da SAP, Marcelo Streifinger, disse que em agosto de 23 viria a Polícia Penal, a regulamentação, e o aumento de 14% que nós ficamos fora das demais polícias em 23. E o secretário também mentiu, não veio. E sabe o que veio, pessoal? Perseguições, não só contra a minha pessoa, contra mais diretores do sindicato, a categoria que comentava, cobrando o Tarcísio nas minhas redes sociais. Semana passada eu fui ser testemunha de um pessoal da categoria que está respondendo PAD por cobrar o governo. Ou então por dizer a verdade, porque dizer a verdade agora é crime, falar que o governo é mentiroso, que o governo mentiu. E também, Gianazzi, quando a gente fala do Gianazzi, porque teve muito deputado que gritava e berrava na época do Dória, e os servidores públicos têm que ficar atentos. Não adianta mudar o discurso agora no final do mandato, que está nervoso, porque inclusive ele também mentiu até para deputados da base dele. Então, o que dizer de alguém que mente? Existe outro adjetivo? Eu falei para a Procuradora do Estado semana passada, quem mente é mentiroso, e acabou. E mesmo você colocando adjetivos mais carinhosos, como Tarcinóquio, você ainda responde um PAD. E a abonada, no sistema prisional hoje, nós estamos trabalhando quase 30 dias no mês, como assim todo policial do estado de São Paulo. Porque, como paga o pior estado, tem que fazer o bico legalizado do governo. E se não fizer o bico legalizado do governo, eles te convocam sem receber nada, sem dar nenhum tipo de folga. Então, acho que a missão prioritária agora é nós não deixarmos esse governo voltar. Porque, mais uma vez, e principalmente de servidores públicos, que ainda não abriram os olhos, não acordaram para não votar nesse governo. Obrigado. Fábio Jabá, sistema prisional,
Você lembrou bem, o governo Dória foi um dos piores, mas a gente não esperava que algo pior aconteceria no estado de São Paulo. Como nós na educação reclamamos da Rose Neubauer, depois veio esse Rocieli, e agora vem um pior, que é o Feder. Né? E vocês também... Inclusive o Tiririca é mentiroso, porque pior que tá, fica. É verdade. Não, e também a luta, não posso aqui deixar de registrar, Jabá, a luta que nós travamos contra a privatização do sistema prisional no governo Dória, né? Você lembrou bem que ele também... sem dúvida. Mas ela foi congelada aqui com muita mobilização. E também o adicional de insalubridade, que foi um dos ataques. Ele congelou o reajuste do adicional de insalubridade para várias categorias profissionais. Isso o governo Dória ainda na sua reforma administrativa. Então, nós perdemos muito na reforma, por isso que toda reforma administrativa é contra nós. Reforma da Previdência, reforma administrativa, a gente sempre perde. E a questão do reajuste salarial, não teve, só teve reajuste salarial para a Polícia Militar e Polícia Civil, e o sistema prisional ficou de fora de novo, pela segunda vez consecutiva. Me lembro que no ano passado é porque não estava regulamentada a Polícia Penal ainda, agora regulamentou e vocês não tiveram acesso aos 10%. Fora dos 5%, esqueceram de colocar no projeto, colocaram todos os servidores públicos esqueceram da gente, tiveram que fazer uma emenda que não tinha. E os outros servidores não tiveram, da educação, não teve nada, né? A database salarial, que é regulamentada por uma lei estadual e pelo artigo 37, não foi cumprida novamente aqui no estado de São Paulo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Até o nosso próximo programa.